Vamos chamar a professora Heloísa Machado, professora de Direito da FGV em São Paulo. Professora, bem-vinda. Boa tarde. Bolsonaro falou que costuma visitar embaixadas. Agora, passar a noite, né, num local, na mesma cidade que você mora, né, em outro espaço, que é uma embaixada, e agora há pouco a gente ouviu o professor Manuel Furriela, especialista em Direito Internacional, que falava sobre as questões de asilo, né, e as convenções que se enquadram, né, nesses espaços e tudo mais. Como é que a senhora viu? A senhora acredita que já está configurada uma situação que pode levar Bolsonaro a uma prisão preventiva? Boa tarde. Acho que o áudio está desligado. Oi, Diego, boa tarde. Olá, Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, essa explicação dada por Jair Bolsonaro não parece muito verossímil, a partir do momento que, enfim, é a cidade em que ele reside, já residiu e que tem muitos locais ali à disposição para que ele pudesse pousar de uma noite para outra. Tudo, considerando os elementos contextuais, mostram que, de fato, era uma tentativa de impedir ali o alcance de uma decisão judicial contra ele, num momento em que o cerco se fechava bastante. É importante a gente dizer que essa ida à embaixada se deu depois de uma decisão muito contundente feita pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito de uma série de investigações que analisam não só a prática do crime de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas de outros crimes também relativos a peculato, corrupção, ataques a opositores. E nessa decisão em particular, além da apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro, houve medidas muito mais drásticas em relação a outros investigados. E tudo naquela decisão indicava que Jair Bolsonaro era, de fato, o chefe de uma organização criminosa que praticava todos esses ilícitos. Então, vamos dizer que havia uma razão fundada ali nas decisões para que ele tivesse um receio de eventualmente ser objeto de uma prisão ou de alguma outra medida cautelar. E me parece, né, considerando todos esses elementos, que era, na verdade, um plano de fuga. Em sendo um plano de fuga, a gente teria, sim, a possibilidade de acionar o artigo 312 do Código de Processo Penal, que permite, excepcionalmente, a prisão antes da condenação, se estiver em risco ali a aplicação da lei penal, se estiver em risco ali o curso da investigação. Essas tentativas de fuga são, vamos dizer assim, exemplos comuns que a gente usa para a possibilidade de aplicação dessa prisão preventiva, dessa prisão antes de uma condenação. Lógico que esse não é o único elemento, a gente está falando de uma investigação bastante ampla que está em curso, mas haveria, enfim, fundamento jurídico, vamos dizer assim, já existiria ainda que, claro, o presidente, em sua defesa, e ele tem direito de se defender, alegue que foi uma visita política cordial para discutir conjuntura. Tem pergunta para a professora Sakamoto? Tenho sim. Boa tarde, professora. Tudo bem? Prazer em ter a senhora aqui no All News da tarde, né? Um dos pontos que vem... E, na verdade, até, não é nem uma pergunta, eu queria que a senhora comentasse uma situação, tem quase um encalacramento. Eu sei que você está trazendo a dimensão jurídica para a situação, mas como também você entende da dimensão política, né? Porque é o seguinte, se por um lado existe, você tem uma situação, o Bolsonaro com isso mostrou que ele pode fugir se ele quiser, porque você tem uma série de embaixadas em Brasília que são simpáticas a ele. Então, a Hungria, podia ser a Itália, podia ser uma série de outras embaixadas, né, em que ele instalasse o cafofo dele lá e ficasse por lá, né, criasse até a partir dali, falasse o que quisesse, xingasse todo mundo e todas essas coisas, né. Só que, por um lado, ou seja, ele já mostrou que ele pode fugir da efetividade das ações e das decisões da justiça, né, se ele quiser.
mesmo com um passaporte, e mesmo, tipo, tornozeleira ia funcionar do quê? Ele não pode chegar no setor de embaixadas, né? Não sei. Essa era a primeira pergunta. Tem alguma coisa nesse sentido, que a pessoa não pode chegar a uma parte da cidade, a 100 metros de alguma embaixada, que isso começa a apitar? Porque na prática é isso, ele poderia chegar em qualquer embaixada, ou consulado, né? Etc. Tal. Segundo, porque, por outro lado, tem um ponto que é o seguinte: se o Supremo, neste exato momento, bota o Bolsonaro numa preventiva, os seguidores dele vão à loucura, porque ele vai estar preso sem ter uma condenação. Por mais que seja justo e caiba na lei, isso aí vai haver um tumulto que nem o Lula foi preso antes de ser condenado. E aí, acho que aí vem a segunda pergunta. A senhora acredita nessa saída? A senhora acredita que o Supremo vai fazer isso ou vai optar por alguma outra ação? Sei lá, limitar acesso, colocar uma interdição de chegar perto de embaixada. O que é possível fazer que não seja a prisão neste caso? Bom, só para fazer aqui uma observação, Lula foi preso antes da condenação definitiva, não é? Por uma interpretação que Ah, tá. permitia a prisão logo após a condenação em segunda instância, né? Mas não era após o trânsito em julgado, que é o parâmetro que está na Constituição e que depois do caso Lula a gente usa e o Supremo também usa. A prisão preventiva, ela estaria de plano fundamentada, né? Mas na hipótese de não se cogitar numa prisão preventiva agora, por diversas razões, existem sim outras medidas cautelares passíveis de talvez acompanhar melhor a trajetória, né, e o cotidiano do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja com o uso de tornozeleira eletrônica, que pode sim limitar o acesso a alguns espaços ou não, ou até outras medidas que exijam um acompanhamento mais próximo ali por parte do sistema de segurança pública, né? A gente fala não só de uma prisão preventiva, mas a gente pode cogitar uma prisão domiciliar, enfim, a gente teria outras medidas que talvez entrassem nesse mesmo aspecto. Agora, no cenário que está dado, me parecem alguns testes, né? No primeiro momento em que houve uma busca e apreensão, Jair Bolsonaro e seus filhos saíram de casa logo cedo num barco, né? Com o argumento de que haviam ido pescar. Agora, de que estaria discutindo conjuntura política na embaixada. Me parece que também as alternativas estão ficando conhecidas por parte do judiciário, o que torna mais difícil uma tentativa de se esquivar da aplicação da lei penal. Me parece que também com essas ações que têm sido reveladas do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem ficado também, vamos dizer assim, essas cartas estão sendo queimadas, né, no meio do caminho, porque certamente, havendo a necessidade de uma prisão preventiva e isso acontecendo, o tribunal adotará as cautelas para essas trajetórias e esses espaços para algumas embaixadas que seriam amistosas a esse interesse, como você mesmo ressaltou, né? E aqui lembrando que não há um pedido de refúgio de presidente Jair Bolsonaro, né? A gente está falando aqui em tese, né, numa especulação de que ele pudesse solicitar um asilo, né? O asilo, antes dele ser de fato implementado, ele não garante nada àquele que vai requerer. Então, no limite, ele pode ser interceptado e preso ali na porta da embaixada, que isso não seria uma violação nem ao direito nacional, nem ao direito internacional, né? Então, me parece que a situação jurídica está bem complicada e a situação fática também, que essas cartas estão sendo queimadas no meio do caminho e o judiciário está sabendo, olha, ele está tentando a via das embaixadas, ele já tentou a via de falsificar cartão de vacina para viajar para outro país, ele já tentou a via de eventualmente fugir de barco, e com isso o cerco vai se tornando mais próximo. Agora, na gravidade dos crimes que foram praticados, envolvendo Forças Armadas do Brasil, envolvendo alto escalão do Ministério, envolvendo grandes empresários,
não seria, vamos dizer assim, precipitada diante dessa tentativa de ser lidida a lei penal uma eventual prisão preventiva ou uma medida cautelar mais robusta que além da apreensão de passaporte. A gente está com uma reportagem aqui aberta, trazendo no nosso site também, uma reportagem da Folha. A PF vai investigar a permanência de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, logo depois daquela operação de fevereiro. A Júlia Scheib, que traz essa informação aqui pra gente. Aqui na reportagem a foto dos dois, do Orbán e do Bolsonaro. Como a gente já disse, a notícia foi revelada pelo New York Times e, segundo o jornal, vídeos do sistema de segurança mostram o Bolsonaro em frente à missão diplomática no dia 12. 4 dias antes, a PF havia apreendido o passaporte dele nas investigações que apuram uma trama golpista liderada pelo ex-presidente para mantê-lo no poder, apesar da derrota eleitoral para Lula. Segundo investigadores da Polícia Federal, é cedo para dizer se houve uma tentativa de fuga, mas é preciso investigar a veracidade e a motivação do ex-presidente ter ficado na embaixada. Ele próprio já afirmou hoje que tem relacionamento com embaixadores e com países. O jornal norte-americano diz que as câmeras mostram Bolsonaro acompanhado de 2 seguranças. Você está vendo aí as imagens. Ele teria permanecido no prédio de 12 a 14 de fevereiro. Um funcionário da Embaixada da Hungria confirmou o plano de receber Bolsonaro na embaixada, segundo o jornal também. Caso ele permanecesse dentro da missão diplomática, não poderia ser alvo de uma ordem de prisão, por exemplo, por tratar-se de prédio protegido pelas convenções diplomáticas. A Hungria é comandada pelo líder de extrema-direita, Viktor Orbán, como a gente está falando aqui. Bom, professora, alguns advogados falam que por não existir uma ordem de prisão, Bolsonaro passar 2 dias lá não configuraria uma fuga, né? Ou como ouvi mais cedo, como se fosse uma fuga preventiva, né? Algo já pensando no futuro. Outros já acreditam que não, já caracteriza sim uma tentativa de fuga, né? Como é que a senhora vê enfim, esses 2 argumentos? São, vamos dizer assim, momentos jurídicos distintos. Um momento jurídico é aquela pessoa que está foragida, né? Sobre ela já recai uma ordem de prisão e ela não se apresenta para cumprir essa ordem de prisão e a polícia, vamos dizer assim, a coloca num estado de estar foragida e ela pode sofrer uma apreensão a qualquer momento. Uma outra situação é uma pessoa que tenta se elidir, escapar de uma investigação criminal, ou seja, a pessoa nem ré ainda ou tenta escapar do próprio processo penal, do julgamento, né? E para isso ela pensa em meios de, vamos dizer assim, frustrar e impedir a aplicação da lei penal sobre ela, e antes que tenha qualquer ordem de prisão, ela foge ou procura um espaço seguro em outro lugar em que ela impede, vamos dizer assim, o transcorrer regular de um julgamento ou de uma investigação. Para essa segunda hipótese é que a gente usa a possibilidade de uma prisão preventiva. Para o primeiro caso, a gente estaria falando ali de uma ordem de prisão que já foi estabelecida e a pessoa não se apresenta para cumprir uma eventual pena ou qualquer outra medida, né? Então, são momentos distintos. É lógico que a gente está falando que a prisão preventiva é algo excepcional, porque ela é antes de uma condenação, porque ela é antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, mas ela existe com um propósito, né? E o propósito da prisão preventiva, além de atender a ordem pública, é permitir que o processo penal, que a investigação, cheguem ao seu termo corretamente, que o interesse público no deslinde daquele crime seja atendido e que, portanto, eventualmente, a privação de liberdade dessa pessoa será determinada até que essas medidas sejam devidamente tomadas, né? Ao analisar o caso de Jair Bolsonaro, o caso criminal que está determinado até agora, aqui lembrando que Bolsonaro já foi oficialmente indiciado no caso da fraude dos cartões de vacina e é claramente uma pessoa de interesse nas investigações do golpe de 8 de janeiro,
porque inclusive já foi objeto ali de medidas cautelares, como a apreensão do seu passaporte, né? Então, olhando para todo o desenrolar desse caso até agora, nós estamos vendo uma enorme gravidade nos atos praticados, todos os depoimentos indicam que Jair Bolsonaro seria uma dessas lideranças dessa associação criminosa, depoimentos em colaboração premiada que foram corroborados por provas, depoimentos de testemunhas que foram encontradas a partir também dessa colaboração premiada, e agora nós temos um cenário, vamos dizer assim, praticamente de uma reta final de uma investigação, e que não há dúvida sobre a prática do crime, porque, inclusive, nós já temos pessoas condenadas pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dezenas de pessoas estão sendo julgadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal por esse crime. E é por este crime que Jair Bolsonaro talvez responda como o líder de uma organização criminosa e alguém que, já sabemos, se beneficiaria com o desenrolar desses fatos. Então, também a gente não está falando de não existe nada contra Jair Bolsonaro, seria absolutamente precipitado imaginar uma medida de restrição, porque a gente está diante de uma investigação que está em curso já há bastante tempo, com fatos gravíssimos que têm sido revelados, com testemunhos e provas que corroboram a participação de Jair Bolsonaro numa tentativa de golpe e atos mais recentes que mostram que talvez ele procure uma maneira de se elidir da aplicação da lei penal no Brasil. Então, eu acho que nem 8, nem 80. A gente ainda não fala de condenação, de conformação formal jurídica de culpa, mas a gente também não fala de algo que, imagina, não tem nada contra Bolsonaro. Tem uma série de investigações contra Bolsonaro e em todas elas ele aparece como figura central e talvez um chefe de uma organização criminosa. Professora, saindo um pouco do tema do Bolsonaro, mas é porque ontem a gente teve no domingo uma grande comoção nacional quando foram revelados, né, o resultado das investigações da Polícia Federal, apontando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, o Rivaldo Barbosa, como mandantes da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, né, em março de 2018. E os dois, na verdade, tanto o Domingos quanto o Chiquinho, era, digamos assim, quase que o pessoal já esperava, eram atores já falados, os nomes circulavam na investigação. O chefe de polícia, não, né? E aí eu queria tratar com a senhora desses assuntos. Primeiro, a senhora acha que, considerando que está ficando claro que o Rivaldo, após a Polícia Federal aponta, recebeu dinheiro para não investigar uma série de casos, né? A senhora acha que há a possibilidade agora de se pedir na justiça das pessoas que foram prejudicadas, que se sentiram prejudicadas ou que receberam informações, olha, o resultado da investigação sobre o seu pai que morreu foi esse. O pessoal falou, poxa, mas que loucura, né? Não tem nada a ver. Esses casos podem ser reabertos agora, uma vez que se descobriu que o Rivaldo Barbosa ele não entregava a investigação, mas ele vendia resultados? Todas as investigações criminais que são arquivadas podem ser desarquivadas diante de fatos novos. A revelação de que um chefe da polícia vendia eventuais arquivamentos ou não investigações certamente impacta na maneira como essas investigações foram conduzidas. E eu digo mais do que isso, eu não acho que isso deve ficar a cargo das vítimas, de familiares de vítimas que já passaram, vamos dizer assim, por momentos bastante difíceis para se imaginar o curso dessa investigação. Eu acredito que isso deveria ser uma demanda que viesse diretamente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a quem compete a fiscalização do trabalho policial, e se não por parte do Ministério Público do Estado, que fosse feito algum tipo de colaboração interfederativa entre o Estado do Rio de Janeiro e as instâncias federais de persecução criminal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, para que se fizesse uma auditoria geral
nessas investigações que foram conduzidas por Rivaldo. A gente não pode tratar isso como uma questão de varejo e uma tarefa que fique a encargo das vítimas e de familiares de vítimas que já foram bastante prejudicadas em todo esse processo. A gente tem uma falha enorme, para dizer o mínimo, num dos pilares do sistema de justiça, que é a investigação criminal. É muito importante que seja feita uma auditoria sobre essas investigações, um pente fino, para que esses eventuais crimes não fiquem sem resposta e que seja feita uma devida investigação. Ou seja, um pente fino nas investigações, um pente fino naquilo que passou pelas mãos do chefe de polícia do Rio de Janeiro para saber se não houve ilegalidades. Exatamente, um tipo de uma auditoria geral da polícia nesses últimos anos. Agora, essa auditoria teria que ser uma auditoria federal, né, professora? Porque a gente vê hoje um ambiente totalmente contaminado nas instituições do Rio de Janeiro. Pois é, nós temos um mecanismo constitucional que é o incidente de deslocamento de competência, mais conhecido como federalização, que tem sido usado para casos muito pontuais de graves violações de direitos humanos. Mas a gente teve, no próprio caso da Marielle, uma colaboração com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal que revelou grande parte aí dos acontecimentos dessas últimas semanas. Então, é possível se pensar em diversos arranjos para que essa auditoria tenha um sucesso. Já é uma recomendação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos que quaisquer violações de direitos praticadas por uma polícia do Estado deva ser revista e investigada por outro tipo de força policial. Infelizmente, isso não é cumprido no Brasil. Nós temos mortes suspeitas praticadas pela Polícia Militar de São Paulo, que ficam a cargo da investigação da Polícia de São Paulo. Nós não temos um tipo de articulação federativa que retire do espaço das polícias estaduais a investigação de crimes dessa natureza. E se a gente fala ainda de uma polícia que está bastante próxima do crime organizado, como esses fatos revelaram, a gente tem um cenário bastante grave, né? Não é possível dizer que toda a força policial do Rio de Janeiro é incapaz de fazer uma investigação correta. Isso certamente não é verdadeiro, mas inclusive a dinâmica hierárquica que se estabeleceu na polícia faz com que a gente tenha a necessidade de adotar algumas cautelas para que seja uma outra força policial com acompanhamento do Ministério Público, que é quem incumbe fazer o controle da atividade policial e promova uma investigação. Perfeito. Professora Heloísa Machado, obrigado pela participação conosco. Tem mais uma pergunta, Sakamoto? Vai lá, dá tempo. Tem eu pedi até, o assunto é difícil, mas eu pedi para ela ser breve, que a gente está com pouco tempo, mas aqui eu não podia deixar de perguntar, uma vez que a professora é especialista em direitos humanos, né? Porque é o seguinte, com a informação de que a cúpula da Polícia Civil do Rio de Janeiro era advogada do crime, na prática atuava em nome do crime. Quando eu digo cúpula, você tinha o Rivaldo, mas tinha o Geniton, tinha delegado ou seja, da homicídios, tinha delegado de outro lado, tinham pessoas que mandavam na coisa toda, né, que estavam, na verdade, que seguravam as investigações quando não interessava ao crime organizado do Rio de Janeiro. Né? E aí o Diego já deu a letra quando ele falou, olha, é complicado, né? O próprio pessoal do Rio fazer isso. Agora, mais do que rever as investigações, eu acho que o ponto a investigação sobre a morte da Marielle, ela mostrou, né, através da delação do Rony Lessa, né, o quanto, na verdade, está imbricado, né, provou o quanto está imbricado crime, polícia e política no Rio de Janeiro. Né? Como, na verdade, como, na verdade, o que seria um instrumento melhor para começar a fazer uma... Eu não gosto desse termo, mas na falta de outro, começar a fazer uma faxina nessa história. Seria uma intervenção federal? Seria uma ação... de determinado, com relação a determinado órgão, uma pressão, um processo judicial? Como, na verdade, fazer com que a polícia do Rio ela se desmilicianize, né? Considerando o que a gente viu até agora? Nós temos soluções
complexas para problemas complexos, né, Leonardo? Então, a gente está falando de algo complexo, grave, que envolve política, que envolve polícia, que envolve crime organizado. A gente tem uma série de medidas estruturais que estão na agenda, né? Uma primeira medida estrutural é repensar e reformar as polícias para que elas tenham uma lógica democrática. O segundo ponto é pensar mecanismos de controle que sejam mais efetivos para que se cobre uma posição de supervisão do Ministério Público do Estado, que é quem incumbe fazer esse tipo de medida. Que a gente tenha controles internos melhor estabelecidos no âmbito do legislativo, seja estadual, seja federal, porque não é possível conviver com parlamentares que usam o seu mandato e as prerrogativas do mandato como um tipo de escudo para a prática criminosa, que é o que a gente também tem acompanhado nesses casos. Então, há uma série de medidas que poderiam ser tomadas, que inclusive já estão na agenda política brasileira, mas todas elas acabam sendo esvaziadas e não encontram sucesso. A gente tem que persistir. A federalização foi uma boa coisa. Agora a gente tem que tornar esses outros mecanismos, e inclusive a federalização também, mais efetivos.